Bom dia, congregação amada do Senhor. Hoje nós vamos refletir sobre um assunto que é: será que a gente pode fazer prova de Deus? Quando que isso é lícito fazer? Então vamos inicialmente ver o que é provar. É demonstrar a verdade, a autenticidade de algo com razões, fatos. E do ponto de vista assim, do senso comum, do que a gente sabe, a gente sempre quer provar, tanto no sentido de comer, quanto no sentido de verificar se alguma coisa é verdade, né? Então, lá em Jó 12:11, diz assim: porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Então, eu entendi aqui que o ouvido não provará as palavras, quer dizer, a gente ouve muitas coisas, mas será que tudo que a gente ouve é verdade? A gente não costuma exigir provas mais concretas, mais reais, em atitudes, mais do que falar? E então eu entendo desta forma, é um desejo nosso, provar, verificar se as coisas são como são ditas. E em Hebreus 11:1, fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu sempre digo que a Bíblia, muitas vezes, ela vai contra o senso comum, né? Aqui está falando é a prova das coisas que não se veem. E já a definição de provar é aquilo que tem razão, que está envolvido em fatos, né? Mas para Deus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a gente vai ver vários exemplos na palavra. Vamos começar ratificando isso que a gente falou, que nós gostamos de provar. Então a gente vai ver que os homens provaram as palavras de Deus. Olha só o que está lá em Hebreus 6:5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Então, o homem, ele quer também provar se as coisas que Deus está falando é verdade. Então, em 2 Tessalonicenses 1:5, diz assim: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, o Senhor nos deixa provas claras do seu justo juízo. Então, nós provamos a Deus, e aqui Paulo está falando aos Tessalonicenses que ele tem provas claras do justo juízo de Deus. Então, provar faz parte da vida, né? Provar, ser provado. Agora vamos ver exemplos que o povo de Israel provou a Deus. Olha só, vamos lá em Deuteronômio 7:19, diz assim: das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. Então Deus deu grandes provas que viram os teus olhos, mas o povo requereu essas provas, né? Das grandes provas que viram os teus olhos. Então os homens viram grandes provas dos sinais, das maravilhas, da mão forte, o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. No caso, está se referindo ao cativeiro do Egito, né? A maioria de nós sabe a história, né? Então, tantas foram as provas e os sinais que Deus fez na terra do Egito. Também em Deuteronômio, no capítulo 29, verso 3, diz assim: as grandes provas que os teus olhos têm vistos, aqueles sinais e grandes maravilhas. Então, vocês lembram que Moisés fez sinais diante de Faraó. Então era para provar ao povo que Deus estava à frente.
Então, Israel provou a Deus, né? E Deus se deixou provar, dando esses inúmeros sinais da sua existência, da sua operação. E em Hebreus, capítulo 3, verso 9, diz assim: onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, eu entendo aqui que o contexto aqui não é negativo, é positivo. Olha só, os vossos pais me tentaram, essa parte não está legal, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então, se Deus não quisesse, não gostasse de que a gente o provasse, ele não ia manifestar as suas obras, os seus sinais. Então, eu acho que Deus, ele, como nós vamos ver mais à frente, ele quer que a gente demande com ele, que a gente clame, que a gente peça a ele os sinais, e ele vai dar sinais. E agora eu peguei alguns exemplos, né? A rainha de Sabá, ela provou Salomão. Olha só o que está lá em 1 de Reis 10:1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E em 2 Crônicas 9:1 também relata esse ocorrido. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no coração. Então, é lícito, né, a gente provar. Então, quantas pessoas, né, provaram a Deus? E agora é mais uma prova registrada. É aqui Gideão, né? Gideão foi um dos juízes de Israel. E aqui eu vou ler alguns versículos que fala desse episódio. Juízes 6, de 36 a 40, diz assim: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Então aqui é um caso muito explícito e claro que Gideão era um rapaz, assim, era tido como covarde, como uma pessoa, assim, ele estava malhando trigo no lagar, quer dizer, para ninguém ver, escondido, e aí Deus falou para ele: olha, você vai livrar o povo dos midianitas. E ele estava tão incrédulo disso que pôs Deus à prova 2 vezes. E aqui Deus atendeu as 2 vezes. Então eu entendo que isso é lícito, é normal. O que eu entendo que Deus vai pedir? É o coração, Ele conhece o nosso coração. Se você está provando a Deus com o coração íntegro, inteiro, e não uma rebeldia contra Deus, e não assim querendo zoar de Deus, né, ou fazer chacota, Deus vai saber. Então eu entendo aqui que o coração de Gideão, Deus entendeu aquela prova porque ele estava com tanto medo que ele, para conseguir ir à frente, ele precisava de algo que aumentasse a autoestima dele, que fosse comprovado que era mesmo Deus falando. Então eu acho que Deus vai olhar para o nosso coração
Então a gente pode pedir a Ele, pode fazer prova no bom sentido, sabe? Não como eu falei, para zoar, para desacreditar, para, né, se rebelar contra Deus. E mais uma coisa que a gente vê na Bíblia é que os espíritos devem ser provados. Olha só a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o Senhor aqui está nos exortando através da boca de João que a gente não pode ser crédulo demais, não. Em Deus você pode, mas no homem você deve dar uma examinada, você não deve crer em todo espírito, em toda fala que é dita. Ele está falando, provai se os espíritos são de Deus. Qual que é a prova? Se acontecer, é de Deus. Se não acontecer, foi o homem que falou, foi o diabo que falou, foi sua alma que falou, né? Às vezes a pessoa deseja tanto que algo aconteça, que ela diz, assim diz o Senhor, mas foi o coração dela. Então, assim, a prova é algo lícito. Tanto que João está aqui exortando a gente para fazer prova dos espíritos. Então, a prova é algo lícito, é algo para ser normal na nossa vida. Aqui mais um tópico que sobre Deus mesmo nos prova. Olha só em Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então está falando que Deus esquadrinha o coração, Ele prova os rins. Em outra passagem fala que Ele conhece o coração interior, Ele não vê pela aparência. Então Deus, Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Em Tiago 1,12 também está escrito, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui, essa palavra tentação, às vezes ela é traduzida de uma outra maneira, porque tem um versículo que fala que Deus não tenta ninguém, apenas são os nossos desejos que nos tentam. Mas ele fala, se você consegue vencer os seus desejos, né, você vai ser, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a que os amam. Então, há uma promessa para aqueles que se a gente for provado, vai ser aprovado e receberemos a coroa da vida, porque é uma promessa de Deus. E olha, e a gente quer prova maior do amor de Deus, assim, para mostrar como é lícito essas provas. Olha só o que Paulo falou aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é extraordinário, gente. Nesse versículo tão curto, a gente pode derrubar muito sofisma na mente. Olha, Jesus morreu por nós lá no Calvário. Então, Ele já morreu. Então, hoje, a saída para você, para cada um de nós, porque Deus já o ofereceu, Ele já se sacrificou e já ressuscitou, já está sentado à direita de Deus Pai, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então Deus já provou o seu amor para conosco, porque preparou o seu Filho para nos restaurar, nos reconectar com Deus. Então, cada um de nós, não importa o tamanho do nosso pecado, o tamanho dos nossos erros, Ele já providenciou Jesus. Então, qualquer um pode, através do arrependimento, se chegar a Deus, porque Ele já provou que nos ama.
Em Atos 1:3 também está escrito: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse versículo aqui é o seguinte: Jesus é um Jesus histórico, ele não é algo que alguém achou, alguém pensou, não é nada assim que não tenha se manifestado na vida, no real, no concreto, porque ele se apresentou vivo depois de ressurreto, com muitas infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias. Jesus, depois de que ressuscitou, ele ficou 40 dias entre nós. Então, Deus provou o seu amor para conosco enviando Jesus, e Jesus provou sua existência real e concreta entre nós, ficando conosco 40 dias depois de ressurreto. É algo extraordinário, é algo maravilhoso. Então, a gente vem citando exemplos, né, de provas. Deus provou, o homem provou Deus, a rainha de Sabá provou Salomão, Gideão provou Deus, e Deus mesmo fala para que nós o provemos. Olha só que coisa linda, em Salmos 34:8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então Deus mesmo está falando para a gente provar Ele com o coração íntegro, com o coração inteiro. Você pode fazer prova dele. E em Malaquias é mais incisivo ainda, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes as bênçãos. Então é algo maravilhoso. O Senhor mesmo está falando: olha, sede fiel nos dízimos, que são os dízimos, né? 10% de tudo que Deus nos deu, nos permitiu alcançar, ganhar, receber. A gente devolve para Ele, fica com 90%. E o Senhor está falando: olha, traga o dízimo, porque eu vivo disso, a minha casa, né? Para que haja mantimento. O que é o mantimento? Nós somos o pão da vida. Quem é o pão da vida? É Jesus. Então, a gente precisa de recursos para que a palavra seja divulgada. E esses recursos vêm com o dízimo. Está escrito, né, que não tamparás a boca ao boi que trilha. Então, o boi está lá trabalhando, enquanto ele está, né, carregando o arado, ajudando o homem a fazer tarefas, o que ele acha no chão de capim, ele vai comendo. Então, digno é o trabalhador do seu salário. Então, o Senhor está falando, isso é uma ordenança dos dízimos, e a gente não deve encarar como perda, mas ganho, porque você está devolvendo apenas 10% de tudo que você recebeu, porque é Deus que te dá a graça e o poder de produzir riqueza. Então, está falando: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Poucas vezes na Bíblia é usado abrir as janelas do céu. No dilúvio foi usado isso. E então, assim, o tanto de bênçãos que Deus tem para você, derramar bênçãos tal que dela vos advenha maior abastança. Então, Deus mesmo está falando para a gente prová-lo. E eu falei antes sobre o coração, como deve estar o nosso coração para fazer prova dele. É aquele coração sedento, confiante, aquele coração que ama, que confia. E olha, Deus é tão ousado que Ele mesmo fala que Ele
A que devemos fazer Deus semelhante para que Ele seja semelhante? Quando a gente viu sobre imaginação, a gente falou, tudo que imaginas, assim é. Então, a forma como você percebe, como você crê, isso muda a sua forma de viver, sua forma de pensar, sua forma de agir. E aqui, olha só o que em Jeremias 33, verso 3 está dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus está mais uma vez conclamando, clama a mim, está no imperativo, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Para você clamar, que é mais do que pedir, é pedir com força, com intensidade, quer dizer que você confia nele, porque muitas vezes não é fácil a gente pedir, existe um orgulho humano. Então, quando Deus fala, peça, clama a mim, você já está demonstrando uma humildade no sentido de que você não consegue tudo, que você não é tudo, que você reconhece a sua pequenez, que você precisa de Deus. É esse coração que vai clamar a Deus, é esse coração que vai provar a Deus. E Deus vai atender, porque Ele olha o coração, Ele olha a intenção do nosso coração. E em Isaías 40, 18 também está escrito: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que comparareis? Então, eu separei apenas um versículo, mas Isaías, ele fala várias vezes, olha, a quem você vai comparar com Deus para que Deus seja assim como você vê? Seja semelhante? Então, nós recebemos de Deus aquilo que é o tamanho da nossa fé, aquilo que é assim, conforme, semelhante à nossa fé, à nossa confiança nele. Então é algo extraordinário que o Senhor fala assim, olha, a quem você me tem? Como que você me vê? Desta maneira eu me manifestarei a você. E também Isaías, no mesmo capítulo 40, no verso 25, diz assim: a quem, pois, me fareis semelhantes para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Está explícito isso aqui. Né? Eu falei até agora assim, dos versículos que a gente já viu, mas esse está claríssimo. A quem, pois, me fareis semelhantes para que eu lhe seja igual, diz o Santo. O Senhor quer ser do tamanho da sua fé, do tamanho da sua confiança, do tamanho do seu amor. E Ele está conclamando cada um de nós para o provar com esse coração. A quem, pois, me farei semelhantes para que eu lhe seja igual, diz o Santo. E também no próprio Isaías, no capítulo 46, verso 5, diz assim: a quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Estes dois versículos, no meu entendimento, ele está ampliando. Se Deus para você é único, Ele vai te atender para que eu lhe seja igual. Se para você Deus é triuno, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, esse outro versículo também te atende. A quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Ele usou aqui o plural. Então eu posso entender que é Pai, Filho e Espírito Santo. E posso entender que Deus assim tem tanto respeito e consideração e olha tanto para o seu coração que Ele vai se assemelhar àquilo que você vê, com esse coração puro, com esse coração de confiança em Deus. Então Ele fala, para que eu lhe seja igual. Então o Deus único, a gente sabe que Ele é único, mas a gente vai estudando e vendo vários versículos. Mas por que usou plural aqui?
porque tantas outras, né? A gente sabe que é o Pai, Filho e Espírito Santo, isso também como modelagem, né? Que a gente fala que nós somos corpo, alma e espírito, para a gente compreender, mas na verdade é tudo junto e misturado. Deus não é um pedaço, nós também não somos parte, pedaço, nós somos um ser inteiro, um ser completo, total. Então, o Senhor quer que você o questione, que você clame a Ele, que você se aprofunde no conhecimento dEle, porque se você não tem intimidade, você não vai perguntar, você não vai fazer prova. Vai fazer prova é aquele que está com interesse de coração, que quer saber mais, que tem sede de Deus, que tem suas perguntas, que quer ser respondido, que quer ser completado no seu entendimento, no seu conhecimento. Então, o Senhor quer se manifestar a você da forma que você vê. Ele quer que você amplie o seu entendimento sobre Ele, a sua intimidade sobre Ele. Então, Ele fala, provai e vede que o Senhor é bom. Clama a mim e eu te responderei. Olha, a quem conversa comigo, me diga. Aqui é um diálogo, porque se ele está perguntando, tem uma resposta. Olha só, no Isaías 40, 18, é uma pergunta. A quem, pois, fareis semelhante a Deus ou com quem o comparareis? Ele está perguntando, está conversando com o homem. E no 40, 25, a quem, pois, me fareis semelhantes para que eu lhe seja igual? Então, ele já está falando, olha, você quer me comparar com o quê? E aí você vai conversando com ele. E ele fala, olha, da forma que você vê, eu me igualarei, eu serei semelhante de acordo com aquilo que você vê. Então é algo assim, super, hiper extraordinário. É Deus se movimentar em nossa direção. Ele se abaixa para nos compreender, para nos entender. Isso é extraordinário. É diferente de qualquer outra forma, né, onde a gente se eleva, né, a gente vai se auto-melhorando e consertando até virar uma pessoa melhor. A gente vai fazer isso, mas é na graça e no poder de Deus. É através dele mesmo, ele mesmo vai nos dar os recursos. Então, o Senhor quer que apresentemos nossa demanda a Ele. Ele quer dialogar, Ele quer conhecer, Ele quer viver, conviver conosco. Parece uma incongruência, mas não é. É o Deus excelso, supremo, sublime, mais alto do que tudo. Mas Ele quer se relacionar com o homem. E Ele mesmo deixa na sua palavra as dicas. Então, olha aí em Isaías 41, versos 21 e 22. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Então, Deus quer conversar. Tem um versículo que fala assim, o Senhor não faz nada na terra sem dar a conhecer a seus servos os profetas. Quem é o profeta? É aquele que ouve de Deus e fala com o homem. Você no sentido profeta. Você pode chegar até Deus, ter essa intimidade. São N outros versículos que falam disso. Então o Senhor quer ouvir a sua demanda, Ele quer ouvir as suas razões, Ele quer dialogar com você, Ele quer conversar com você. O mesmo Isaías, no capítulo 45, 11, diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Olha, não é ilícito você fazer isso, você perguntar, você demandar a Deus, você buscar. Os profetas buscavam a Deus.
Às vezes eles esperavam 10 dias para ouvir uma voz de Deus, às vezes esperavam anos. Então a gente hoje, nesse lance de fast food, às vezes quer conversar com Deus, mas já você chega lá na presença dele, ele já tem que ter te respondido. E ele quer que a gente seja paciente também, né? Que a gente tenha esse relacionamento e que dê tempo para as coisas ocorrerem, as coisas acontecerem também. Então, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me, ele está dando espaço, porque a gente tem muita curiosidade sobre o futuro. Então, dependendo do seu coração, se o seu coração está íntegro, não é para você fazer dinheiro, para você subir em cima das pessoas, controlar, exercer poder que você quer saber o futuro. Mas Deus sempre mostrou coisas. A Bíblia é toda cheia de profecias, então não está fechado esse caminho. Perguntai-me sobre as coisas futuras, acerca das obras das minhas mãos. Então o Senhor quer nos ouvir, o Senhor quer que nós dialoguemos com Ele. Então, gente, essa semana eu quero deixar essa reflexão, em nome de Jesus, que a gente não tenha Deus, né, como aquele ser que está lá em cima pronto a nos chicotear, a nos ferrar. Ele não é assim. Ele é um Deus justo. Claro que você não vai fazer chacota de Deus ou querer com o coração ensoberbecido, com o coração mau, você não vai querer, né, ganhar essa parada com Deus. Mas com o coração inteiro, um coração íntegro, um coração humilde diante de Deus, Ele está pronto a responder. Clama a mim e responder-te-ei. Que a gente possa fazer isso essa semana, que Deus quer anunciar as coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Todos nós temos curiosidade, todos nós queremos saber. Então, em nome de Jesus, o Senhor quer que a gente o prove no sentido de clamar, de perguntar, de o fazer semelhante, quer dizer, externar tudo aquilo que nós sabemos dele, conversar com ele, eu estou vendo isso aqui e tal. E esse diálogo é totalmente desejável por Deus, a gente pode fazer prova dele. Nós vimos exemplos de muitas pessoas na Bíblia que fizeram provas e Deus respondeu, porque o coração dessas pessoas era um coração justo e íntegro diante de Deus. Então, que essa semana a gente possa conversar mais com Deus, a gente possa perguntar, a gente possa clamar e Ele vai responder. Em nome de Jesus, porque o nosso Deus é uma fonte infinita de recursos para nós. Muito obrigado vocês que me ouvem, tenham uma ótima semana, Deus abençoe a cada um, a cada lar representado. Em nome de Jesus, amém.